Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Feliz nesse culto de senhoras, onde nós comemoramos o Dia das Mães. E o Senhor, Ele é poderoso para falar conosco. A igreja crê? Eu creio. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. E o versículo 11. Hebreus 11 e o versículo 11. Amém? Amém? Está escrito assim: pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Apenas esse versículo para nossa meditação. O escritor aos Hebreus, ele começa o capítulo 11 com o que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E essa galeria, ela é formada por grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença em suas gerações. O escritor aos Hebreus, ele começa nos apresentando Abel como o homem de exemplo de um culto cujo sacrifício agradou a Deus. E ele continua e vai nos apresentar Enoque. Andou 365 anos com Deus e agradou tanto a Deus que Deus o toma para si. Que privilégio, que exemplo. E ele continua a galeria e ele vai nos apresentar Noé, o qual ele denomina como herdeiro da justiça. Depois ele chega em Abraão, o pai da fé. E por fim ele chega no nome de Sara. E eu acho lindo do Espírito Santo colocar o nome de Sara no meio do nome, na lista daqueles homens santos. E embora ali estejam muitos com muitos defeitos e com muitas falhas, ele vai terminar a galeria dizendo: homens dos quais o mundo não era digno deles. Eu acho lindo, porque um dia esse mundo vai saber de um povo que não estará mais aqui. E alguém vai dizer: era a igreja cujo mundo nem foi digna de que ela aqui esteja, e Deus a tomou para si. Amém? Glória a Jesus. E hoje eu quero me ater na Sara, que teve o privilégio de ser mãe. Nós encontramos algumas mulheres na palavra que tiveram muitas dificuldades de gerar, mas insistentemente buscaram a Deus e Deus deu a elas o privilégio. Esses dois meninos estão conversando tanto que a conversa deles está chegando bem aqui. Voltando. Abraão teve a Sara com as suas dificuldades. Isaac teve a sua Rebeca com dificuldade. Jacó
teve a sua Raquel com dificuldade. E quando Raquel, estudando a história dela esses dias, Raquel era uma mulher belíssima, né? Eu imagino Raquel se olhando no espelho e dizendo: de que vale tanta beleza se eu não tenho o privilégio de ser mãe? E Jacó a amava tanto que trabalhou por ela 14 anos. E ela diz: de que me vale tanto amor se eu não posso gerar? E em um dado momento ela chega para Jacó e ela diz: dá-me filhos, senão morro. Tanto era o desejo de gerar. E Deus deu a ela o desejo de gerar. Mas Sara é de quem nós vamos falar nessa noite. No capítulo 12, Deus chama Abraão. E o chamado de Abraão, ele está atrelado a Sara. Deus não chama só Abraão, Deus chama Abraão e Sara. E essa Sara, ela não pergunta, tal como Abraão, para onde, como, quando. Tal como Abraão, ela simplesmente sai para um lugar que ela não conhece. E quando ela se dispõe a obedecer a voz de Deus, ela vai para o centro da vontade de Deus. Ela vai para um lugar de promessa. E é nesse lugar de promessa, mediante a sua obediência, onde ela terá as suas experiências com Deus. No capítulo 15, Deus vai aparecer para Abraão e vai lhe fazer a promessa. E a Bíblia não diz, mas eu consigo imaginar perfeitamente Abraão chegando em casa como um bom marido que dialoga com ela. E ele vai dizer para ela: Sara, preciso te contar da experiência do Deus que nos tirou da terra em que estávamos. E ele me mandou contar as estrelas do céu. E eu posso imaginar Sara olhando com os seus olhos brilhantes. E ele mandou eu contar a areia do mar, e se fosse possível, assim há de ser a nossa descendência. Como o coração de Sara se encheu de gozo e de alegria, porque ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ela agora tem o que todos nós precisamos ter: uma promessa. É tudo que ela precisa. É tudo que nós precisamos. Uma promessa daquele que é fiel. Não é uma promessa de políticos, porque eles falham. Não é uma promessa de amigos, porque eles falham. Não é uma promessa de um vizinho, porque ele falha. Mas uma promessa de um Deus que olha para Jeremias e diz: olha, Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. É dele a promessa que não falha. É dele que não se atém ao tempo nem às estações. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Tudo que precisamos é ter uma promessa que vem dele. Era o que Sara tinha. Era o que Abraão tinha. A promessa de um Deus que vela por aquilo que ele fala. Que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. Chegamos no capítulo 16. E o tempo passou. Sara agora olha para os seus cabelos que estão brancos. Olha para a sua pele que está enrugada.
Olha para o seu sistema reprodutor que já não funciona como nos dias em que ela saiu da sua casa. Mas ela tem uma promessa. As circunstâncias estão dizendo que não. Mas a promessa independe das circunstâncias em que ela está. Você entende? E é aqui no capítulo 16, onde Sara, ela comete um erro. Porque todos nós estamos propensos a errar. Mas não são os erros que nos definem. A promessa está acima dos nossos erros. Você entende? Não são os nossos erros que nos definem. A promessa está acima dos nossos erros. E embora ela erre, tentando ajudar Deus que não precisa de ajuda, a promessa ainda está vigente na vida de Sara. Aí nós chegamos no capítulo 17. No capítulo 17, Deus vem a Abraão. E Abraão aqui tem 99 anos. E Deus vem a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tem 99 anos. Mas Deus ainda está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Mas eu já tenho 25 anos esperando. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas eu já tenho 30 anos de crente. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas eu já li a Bíblia 12 vezes. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o mesmo Deus que exige de nós zelo e obediência quando nós éramos jovens e adolescentes, Ele também exige quando os nossos cabelos estiverem brancos e a nossa pele enrugada. Ele ainda está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. O sistema muda. Os homens mudam, mas Deus ainda está dizendo a mesma coisa: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Chegamos no capítulo 18. E no capítulo 18, a resposta vem. Porque vem. Demorou 25 anos, mas veio. Eu preciso te dizer uma coisa. Só espera, a resposta vem. Só espera, a resposta vai vir. Só espera, a resposta vai chegar. No 18 chega. E eu acho lindo porque quando a gente está lendo Gênesis, em nenhum momento você vai encontrar Deus se referindo a ela pelo nome. É a primeira vez no capítulo 18. Os anjos estão ali junto com Abraão e pergunta: cadê Sara? Olha que coisa linda. Sara era conhecida no céu. Eu vou repetir para você entender. Sara era conhecida no céu. Os anjos perguntam: cadê a Sara? Como alguém que conhece ela. É como eu chegar na casa da irmã Selminha e dizer: cadê a irmã Tunisa? Porque eu a conheço. O anjo chegou porque o nome de Sara, a voz de Sara, a oração de Sara era conhecida no céu.
Eu acho lindo, porque tem muitos que aqui estão e muitas das santas que estiveram hoje à tarde aqui, que nunca pegaram o microfone, que nunca subiram nesse lugar, mas o seu nome é conhecido lá no céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Cadê a Sara? E sabe qual é a resposta? Está na tenda. A tenda, o lugar da intimidade. A Bíblia diz que Moisés tinha uma, e ele chamava ela de a tenda do encontro. Quando o problema vinha, Moisés corria na tenda do encontro. O lugar que todo crente precisa ter quando a luta chega, um lugar de encontro. Tá doendo, corre para a tenda, o lugar do encontro. Tá sem forças, corre para a tenda, o lugar do encontro. Parece que não tem solução, corre para a tenda, o lugar do encontro. Eu até imagino Sara lá dentro, 25 anos dizendo: quando, Senhor? Talvez olhou muitas vezes para o céu, olhava para as estrelas. Quando, Senhor? E eu gosto porque o quando não nos pertence. Nos pertence o crer, nos pertence o esperar, nos pertence o confiar. Mas o quando é com Deus. O quando é Ele que estabelece. Está na tenda. Aí a resposta chegou. E o anjo vai dizer: olha, Sara, dentro de 1 ano eu vou chegar e tu vai ter em teus braços um filho. Sara ri, mas eu quero crer que ela não ri com deboche. Eu acho que ela ri de nervoso. Eu acho que ela ri porque as circunstâncias fazem olhar para si. Mas eu, como assim? E aí Deus, usando a boca daquele anjo, era o próprio Deus falando na boca daquele anjo: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? É isso que Deus pergunta para nós nessa noite. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Haverá alguma coisa que Ele não possa fazer? Tem alguma cadeia que Ele não possa quebrar? Tem alguma doença que Ele não possa curar? Tem algum problema de justiça que Ele não seja maior do que ela? O que é que você pensa que não tem mais jeito? Porque para Sara não tinha mais. Porque para Abraão não tinha mais. Mas a pergunta é: haverá alguma coisa que o Deus dos céus não possa fazer? E se você sair daqui nessa noite entendendo que não, comece a semana com a tua fé fortalecida naquele que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Aleluia. Você só precisa olhar para a situação e entender que maior do que ela é o Deus que está dizendo: todas as coisas estão debaixo do seu controle. Nada foge. Aleluia.
E aí no capítulo 21, o capítulo 21 termina dizendo: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Você entendeu? Ele fez como ele tinha dito e cumpriu o que ele tinha prometido, porque ele é Deus. Quem é ele que prometeu? Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Jeová Nissim. Ele é o El Shaddai. Ele é o Elohim. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. É Ele que diz aos rios e os rios vêm. Ele diz para e os rios se congelam pelo poder da sua boca. Ele chama as estrelas e nenhuma delas vem a faltar. É Ele quem prometeu. É dele que nós estamos falando. E Sara vai ter em seu regaço o filho da promessa chamado Isaque. Saia daqui só entendendo isso. A promessa está sendo gerada. Você só precisa confiar. Permanece na tenda até a resposta chegar. Porque as promessas feitas por aquele que não mente se cumprem. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Queria pedir permissão ao pastor para a igreja ficar de pé. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, mas também é Deus de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Vamos dizer mais uma vez. Sei que os teus olhos, faça essa oração, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é o Deus de perto, mas também é Deus de longe. Ele nunca faltou, Ele nunca vai falhar. Tu és fiel. Aleluia! Aleluia! Não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Diz Deus de aliança,
para mentir. Lembra da promessa. Rimi canta laias, rimi canta laias. Lembra da promessa. A promessa ainda está vigente, porque quem prometeu é fiel. Aleluia! Para terminar diz: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não mente, Deus que não falha, Deus que não se arrepende.